Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Pessoal, vamos dar continuidade aí nos nossos exercícios. Hoje a gente vai fazer um exercício da área que eu trabalho, que é a área de saneamento básico, por dois motivos. Um, para ajudar um companheiro aí, um aluno do curso, que me pediu uma informação, ele também trabalha na área de saneamento, e eu acho que casou essa parte aí que eu estou ensinando para vocês agora, que é a manipulação de objetos e a seleção de objetos simples, com o que ele precisa fazer, tá ok? Nós precisamos entender aqui, pessoal, o conceito. Ninguém precisa saber de saneamento, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar informações de um arquivo DWG e vai levar para um Excel, executar os cálculos que a gente quiser executar e depois atualizar o nosso arquivo DWG. Perfeito? Isso nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Qual é a situação que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos uma rede de esgoto, essa rede em azul. Em amarelinho aqui nós temos os postos de visita, os PVs, tá? PV é aquela rodela que vocês veem no meio da rua, ou da Sabesp, ou dependendo da localidade de vocês, outro nome, tá ok? Isso é o posto de visita. E aí nós temos o número do PV e a cota do terreno que esse PV está. Quando a gente vai fazer um cálculo desse tipo, pessoal, a gente também precisa de outras informações. A gente precisa da geratriz inferior e a profundidade. E também diversas outras informações, como diâmetro do tubo, a declividade e por aí vai. Aqui nós vamos fazer só dos PVs, tá ok? Então eu vou precisar calcular no Excel a minha geratriz inferior do tubo e a minha profundidade. A gente não vai fazer os cálculos no Excel, a gente vai inventar uns valores lá qualquer e exportar. Tá? Não vem ao caso aqui, não quero ensinar ninguém a fazer nada de saneamento básico, mas sim aprender o conceito, que é levar a informação para o Excel e atualizar o DWG novamente. Perfeito? E aí a gente vai trazer essas informações para cá. Perfeito? Então vamos começar o nosso programa. Vamos abrir aqui o Visual Lisp. Para o pessoal que estava aí preocupado com o meu ombro, já está tudo ok, estou zero bala, não estou mais dependendo de uma mão só, tá ok? Então, vamos lá. Defun C2 pontos PVE, que é PV Export, tá ok? Vamos criar aqui, pessoal, uma variável EL e definir ela como nula. Por que nula, Sérgio? Porque se ela for nula, ou seja, o cara não selecionou nada, eu quero que repita o ciclo de repetição enquanto for igual a EL a 1000. setQL é o car do EntCell. Por que eu coloco o car? Porque quando eu seleciono com EntCell, ele me retorna um entity name e aquele ponto de seleção que vai me atrapalhar na hora de gerar minha entity lista com o comando entget. Então, por isso o car está ali. /n, selecione o bloco do PV desejado. Tá ok? Pronto, o usuário foi lá e selecionou ou não selecionou. Então eu preciso verificar se ele selecionou ou não. Então, se for igual EL a new, dá uma mensagenzinha aqui pro rapaz, ó. Prompt /n, selecione nenhum bloco foi selecionado. Ponto. Tente novamente. Pronto. Então ele não selecionou nada, mostra essa mensagem. Mas e se ele selecionou? Se ele selecionou, a gente tem que fazer antes uma verificação. Se o que ele selecionou foi aquilo que a gente pediu. Porque o usuário, se a gente der a chance dele errar, ele vai errar. E a gente não pode deixar essa chance para ele. Então, se por acaso não for new, quer dizer que eu tenho um valor. Então, se eu tenho um valor, faz o seguinte: me dá a entity list desse objeto, um comando entget, e me dá o nome do bloco, tá ok? Nome PV, não, nome bloco, tá ok? Nome bloco. O CDR da associação de 2 AN, onde o 2 é o nome do bloco. Mas, Sérgio, se o cara selecionar uma linha, vai ter o código do XF2? Não, não vai ter. Então, o nome bloco é nulo. Tá ok? Vamos fazer o seguinte. Se
for igual nome bloco a dados PV, porque esse é o nome do bloco que eu coloquei, tá ok? Então, isso daqui, pessoal, é um bloco que tem as seguintes informações: PV, terreno, geratriz e profundidade. E o nome desse bloco é dados PV, que nem está aqui em cima. Vamos dar OK, voltar para cá, e aqui eu tenho dados PV. Então ele vai fazer uma comparação, se o nome do bloco é dados PV. Mas reparem que eu coloquei dados PV em maiúsculo, tá ok? Eu não sei como foi escrito, como criou. Eu não sei se é maiúsculo, não sei se é minúsculo. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso transformar o resultado que eu vou pegar lá dentro em maiúsculo para fazer uma comparação com uma letra maiúscula. E para isso eu vou usar o string case. Mas, pessoal, pensando bem, se eu transformar o nome bloco em maiúsculo, pode ser que dê erro, porque se o usuário não selecionar uma linha, ou melhor ainda, se ele selecionar uma linha, não vai ter o código DXF2. Retorna nil. E se eu mandar fazer o string case, o str case, em um valor nil, vai dar pau. Então o que eu tenho que fazer? Se for diferente nome bloco nil, ou seja, for diferente, aí sim, nome bloco é o str case de nome bloco. Eu vou pegar o valor da variável dela mesma, transformar em maiúsculo e guardar nela mesma, tá? Prontinho. Mas se for nil, ele não faz isso, tá? E aí o nil é diferente de dados PV, e aí não faz. Então, se for igual, se for diferente, igual não, se for diferente, dados, o nome do bloco de dados PV, ele tem que fazer alguma coisa. A primeira das coisas é fazer a variável EL virar nil. Por quê? Ele selecionou uma linha, não é o que eu quero que ele selecione novamente. Então eu transformo a variável EL em nil, porque ela possui um valor. Transformando ela em nil, ele volta para cá e pede para selecionar um novo objeto, tá? Eu quero que ele mostre numa mensagem que o objeto selecionado... Não, nenhum não. O objeto selecionado não é um bloco de PV. Ponto. Tente novamente. Perfeito? Então é isso que vai fazer. Ah, e se for, Sérgio, igual? Se for igual, não quero que faça nada. Ele vai sair do looping aqui, ó. E acabou. Tá ok? Vamos verificar se isso aqui funcionou? Vamos fechar aqui o programa, carregar e rodar. Comando PVE. Não vou selecionar nada, vou dar Enter. Ele dá lá embaixo, ó, nenhum bloco foi selecionado, tente novamente. Se eu selecionar uma linha, o objeto selecionado não é um bloco, tente novamente. Se eu selecionar um círculo, o objeto selecionado não é um bloco de PV, tente novamente. E se eu selecionar aqui, ele sai do looping e eu tenho a minha variável EL purificada e eu sei que ela é exatamente aquilo que eu quero para trabalhar. Perfeito? Vamos voltar para cá. Sabendo agora que a informação que eu vou ter daqui para frente é uma variável confiável, eu vou pegar a entity lista dela. Mas não me interessa a entity lista do bloco, e sim dos subelementos deles, que são os atributos. Eu tenho valor nos dois primeiros atributos, que é o PV, que é o primeiro elemento, e o terreno, que é o segundo. Para isso eu vou usar um entity next. Tá ok? Set aqui en1 é o entity next de EL. Pegou o primeiro elemento. Copiei aqui. Vou colocar mais um entity nest aqui para pegar o segundo elemento, que é a cota do meu terreno. Vamos lá. Static no PV, que é o nome do PV, vai ser o CDR da associação de 1 a EN1. Aqui, pessoal, é EN2, tá? Desculpa. E o nome do meu, o valor do meu terreno está na variável EN2, static
CDR da associação 1 em N2. Perfeito? Ótimo, já tenho o nome do meu PV e meu terreno. Vamos fazer diferente nessa aula. Eu salvei esse arquivo na pasta Autolisp do meu computador, C Autolisp. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que o meu arquivo TXT, agora que eu tenho esses valores, que ele salve automaticamente dentro da pasta que está o desenho, com o mesmo nome que está o desenho, alterando apenas a extensão para TXT. Então para isso eu vou precisar de duas variáveis do AutoCAD, variáveis de sistema. Uma é a DWG Prefix, que ela me retorna o caminho onde está salvo o desenho, e outro DWG Name, que me retorna o nome do desenho. Então vamos lá, set caminho é o getVar de DWG Prefix. DWG Prefix. Passar que tem uma coisa errada. Não. Set nome vai ser o getVar de DWG Name. Se eu carregar só isso daqui, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, Load Selection, o caminho e o nome do arquivo, que é pvs.dwg. Ótimo. Porém, pessoal, não pode ser .dwg. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar o .dwg, ficando apenas com o nome do arquivo. Como que eu faço isso? Set nome 2, ou própria variável nome, vai, para não ficar criando muita variável, vai ser substring, ou seja, eu vou pegar um pedaço da minha string, tá? Qual string que eu vou fazer isso? Variável nome. Partindo de qual posição? Da posição 1. E eu vou andar quantas casas depois disso? Quantos caracteres? Eu vou andar o total do tamanho do arquivo menos 4. Por quê? .dwg são 4 caracteres. Então eu vou primeiro descobrir qual é o tamanho total dessa string. Vou subtrair 4 e eu vou saber exatamente quanto que eu tenho que andar. Então, quanto eu tenho que andar? Eu tenho que andar a subtração do comprimento da minha string, que é strlen, de nome, ou seja, isso aqui é o comprimento total da minha string, menos 4. Tá? Então ele vai me retornar um valor numérico aqui, menos 4 vai me retornar quantos eu tenho que andar. Então se eu rodar isso daqui agora, eu vou ter só PVs sem o ponto DWG. Perfeito? E agora eu posso abrir o meu arquivo de texto, setOpen op é open strcat, porque eu vou concatenar strings, caminho, nome e ponto .txt. Se eu carregar só isso daqui, eu vou ver uma junção do caminho com o nome com ponto .txt, que são 3 strings separadas, e a junção disso vai ser autolisp pvs.txt, tá ok? E eu quero abrir isso daqui para adicionar informação lá dentro, então o argumento A. Perfeito, já tenho meu file de escritura aberto, já tenho meu ponteiro, e agora eu vou gravar a informação. Comando write-line. E eu vou fazer o que no write-line? strcat. Ou seja, uma concatenação de diversos elementos. Que um vai ser o PV, depois ponto e vírgula, que vai ser o meu delimitador no Excel, tá ok? Depois vocês vão ver para que serve esse ponto e vírgula. Eu acho que eu já mostrei em alguma aula, não me recordo mais. E o terreno. Só que somente isso não me ajuda. Por que não me ajuda? Porque, pessoal, quando eu fizer todas as alterações e eu for retornar, eu não vou saber em qual bloco que serve aquela informação. Eu tenho as informações calculadas, mas não sei aonde colocar. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu tenho a entity lista, pessoal, do primeiro elemento, do primeiro atributo e do segundo. Mas eu preciso agora uma entity lista do bloco. Então eu vou criar aqui uma variável setEn é o entget de EL. Como eu não coloquei um entnest, eu peguei do bloco em si. E agora, pessoal, eu vou pegar uma coisa chamada handle. A gente já falou sobre isso. Todo desenho, todo elemento tem um handle que é único e exclusivamente
daquele objeto, não tem dois iguais. Então, eu vou pegar o handle daquele bloco. É o CDR da associação de 5 a EN. Pronto. Então, agora eu tenho o handle. Perfeito? Para quem não sabe, para quem não viu, o handle é esse cara aqui. Handle. Aqui. E aí, se eu mandar selecionar depois esse handle, ele vai selecionar exatamente aquele objeto que eu pedi. E aí eu vou saber exatamente qual informação pertence a qual. Perfeito? Então eu vou vir aqui agora e vou colocar o handle do bloco. E tudo isso aqui eu quero que grave aonde? Quero que grave no meu ponteiro OP. Terminou isso daqui, eu quero que feche o meu arquivo de texto. E um printzinho para terminar. Prontinho. O meu programa está pronto. Tá? Ele tem uma restrição meio chata, que toda hora que eu quiser selecionar um bloco, eu vou ter que dar o comando. Mas é de menos, tá ok? Vamos testar. Tools, Load Testing Editor. Minimizei. Comando PVE. Selecionei. Deu um erro. Vamos descobrir por quê. Ent next, get, CDR da associação, PT. Vamos fazer o seguinte, vamos encher de breakpoints. Não está colocando breakpoint. Esqueci que eu não posso apertar o F9, então vocês vão ver um corte aí no vídeo. F9 pausa o meu vídeo, tá? Então vamos colocar uns breakpoints aqui. Debug. Add break. Ué, cadê? Toggle breakpoints, tá aqui. Toggle breakpoints. Infelizmente eu tenho que fazer isso um por um. Eu não posso apertar F9 aqui, pessoal, porque no meu programa aqui de casa, lá no escritório, eu já tinha feito isso. Eu já tinha alterado para pausar com uma outra tecla. Mas aqui eu não fiz isso e agora vou pagar por isso. Pronto, já tá bom. Tools, Load Testing Editor. Vamos lá. PVE. Selecionei. N1, N2. Pegou o handle. Aqui deu problema. Vamos ver por quê. CDR da associação 1 em EN1. Vamos ver por quê. EN1. É um atributo. String PV2 está aqui. Cometi um erro, pessoal. Perdão. Qual foi o erro que eu cometi? Eu coloquei ent next. Ent next, pessoal, ele vai me dar o próximo entity name. Tá ok? Ele não vai me dar a próxima entity lista. Então eu teria que ter colocado aqui um ent get. Então ele vai me dar a lista do próximo nome. Aqui também tem um ent get. A lista do próximo nome, tá? Vamos deixar os breakpoints ali, tá? Tools, Load Testing Editor. Depois dá algum problema, é um parto para colocar de novo. Então, vou selecionar esse aqui. N1, N2, pegou o handle, PV, terreno, caminho, nome. Gravou e encerrou. Certo? Vamos vir aqui e apagar os breakpoints. E vamos vir aqui e ver se ele criou aqui na pasta AutoLisp
o arquivo pv.txt, tá lá, pv, terreno e o handle, tá ok? Agora eu posso rodar isso para os outros atributos. Vamos lá, pve, selecionei, botão direito de novo, selecionei, botão direito de novo, selecionei, botão direito de novo, selecionei. Se eu for aqui agora, eu tenho PV1, 2, 3, 4 e 5, tá? Legal. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir isso no Excel. Então vamos vir aqui, abrir o Excel. Vamos vir aqui, arquivo, abrir, na pasta C, AutoLisp, o meu arquivo de texto, vamos procurar aqui tudo, esse cara aqui. Na hora de abrir, eu vou falar para ele que eu quero um delimitador e que o meu delimitador é o ponto e vírgula, tá? E aí eu tenho tudo separadinho. Só que eu cometi uma falha, desculpa, vamos lá. Vamos abrir de novo. Pro AutoCAD é ponto, porém pro Excel, dependendo da forma que tiver configurado, aqui para mim é vírgula o valor decimal. Então eu vou vir aqui, editar, substituir todo ponto por vírgula, tá? Para ele abrir já como número. Perfeito? Então vamos lá. Vamos vir aqui de novo no Excel. Arquivo, abrir, txt, delimitado, com ponto e vírgula. Tá ok? E aí eu tenho aqui agora o nome do PV, meu terreno e os meus handles. Eu não vou fazer cálculo, mas vocês aí vão fazer inúmeros cálculos, vão copiar e colar esses dados na planilha que vocês querem e depois vão achar os valores que vocês querem ou não. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou inserir mais duas colunas aqui. Uma vai ser o valor da minha geratriz inferior. Então vamos colocar aqui tudo 1 metro abaixo, vai. 724,12, 724,5, 724,9, 725,3 e 725,56. E para não falar que a gente não fez nada, eu vou colocar aqui uma formulinha que é esse menos esse aqui, vai retornar a profundidade para mim. Para não ficar tudo profundidade igual a 1, vamos fazer umas mudanças aqui, vai. Aqui. 6, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Pronto, mais bonito. Acabei, Sérgio. Fiz todos os cálculos e agora eu quero atualizar o meu card. Perfeito. Vamos salvar isso daqui, arquivo, salvar como. Só que em vez de escolher um arquivo txt salvo por tabulações, vamos vir direto aqui, pegar o CSV separado por vírgulas. E vamos salvar como CSV. Vou dar salvar. Aqui ele vou falar que não. Cancela. Era para ter falado que sim. Vou fechar o meu Excel, não preciso mais. E eu vou ter aqui agora um arquivo CSV. Sérgio, eu posso usar o arquivo CSV? Pode, mas só para vocês verem como pode, eu vou renomear ele um ppvs2.txt e vocês vão perceber, pessoal, que é um arquivo de texto, tá ok? Eu vou deixar aí como .txt aí, já que eu já renomeei. O nome do arquivo é pvs2, tá ok? Vocês podem perceber, pessoal, que eu não matei lá na minha planilha o nome do handle. Eu deixei ele o quê? Sempre ali do ladinho. Tá ok? Por quê? Para eu saber exatamente qual o valor que eu ia retornar. Então vamos lá. Fechei. Minimizei. Agora eu tenho que fazer o quê? O programa que vai ler o meu arquivo de texto e atualizar o meu arquivo DWG. Vamos lá? Belide. Defun C2 pontos PVI, PV import. E eu vou fazer o quê? Set que op é read -line. O que ele vai abrir, pessoal? Ele vai abrir o seguinte. Ele vai abrir o nome, tá ok? Mais 2.txt. Vai ser o mesmo nome do arquivo, só que .txt,
tá ok? Ou melhor, tá bom assim. Então eu vou fazer o que? Readline, o que? strcat, caminho, nome e 2.txt. Se eu pegar isso daqui e carregar só isso, ele vai retornar aquele nome do arquivo. E como eu quero... Eu coloquei setQP, readline, eu acho que eu estou falando asneira. Acho não, certeza. Eu vou criar primeiro um ponteiro, pessoal. Preciso dizer qual arquivo que eu quero abrir. Então isso daqui não é readline, é open. Então eu quero abrir esse arquivo de texto no modo leitura. Tá? Muito tempo parado daí nisso. E agora sim, eu vou criar uma variável linha que vai ler, readline, o meu ponteiro. E ele vai ler o que? A primeira linha. Se eu quiser ler a segunda, eu preciso repetir setQ linha, readline, op, para ele ler a segunda linha. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, quero que ele repita enquanto linha existir. Perfeito? Certo. Eu tenho o valor de linha já. Vamos supor, pessoal, aqui tem um erro. Vamos supor que vocês rodaram o programa PVE, exportaram os valores, foram para casa. No outro dia chegaram e começaram a trabalhar no Excel, exportaram o arquivo TXT e agora querem importar para o CAD. Vai dar pau, porque nem a variável caminho nem a variável nome existem. Então vamos copiar todo esse pedacinho aqui, ó, para cá. E aí quando eu iniciar o comando PVI, ele vai criar de novo a variável caminho, a variável nome, vai pegar aqui e tirar os 4 elementos, tal, para depois fazer isso. E aí não vai dar erro, ok? Prontinho, agora eu vou fazer a leitura da linha. Eu posso rodar isso daqui, só esse pedaço? Pode, vamos lá, Tools, Load Selection. Criou o nome do arquivo, e tem o File Descriptor aqui. Porém eu não peguei essa aqui, Tools, Load, e a linha. PV1, terreno, meu terreno está aqui, a minha geratriz inferior, a minha profundidade e o meu handle, tá? Legal. Tem um erro aí? Tem. Qual que é o erro que tem aí, Sérgio? Se eu vier aqui no... não vou conseguir fazer isso. Por quê? Eu abri aqui, pessoal, o arquivo com open. Ele está aberto. Se eu tentar modificar o arquivo txt agora, ele vai dar somente leitura. Então, antes de fazer isso, eu tenho que vir aqui dar um close no meu file descriptor, que é o meu OP. Então, eu escrevi close OP. E agora eu posso voltar aqui e fazer a modificação. 2 cliques. Agora eu tenho que substituir esse vírgula por ponto, porque no AutoCAD é ponto. Editar, substituir ponto por vírgula. Vírgula por ponto. Ah, Sérgio, poxa vida, não dá para fazer no programa? Dá para fazer. A gente só aprendeu por enquanto o básico. Isso aí são funções que a gente vai aprender lá no curso avançado, tá ok? Que a gente vai aprender funções do Visual Lisp, perfeito? Fechei, salvei. Agora eu posso voltar aqui para o meu Visual Lisp. Bem, se eu rodar de novo, agora que meu file descriptor foi fechado, ele vai de novo voltar para o começo. E aí ele me retornou a primeira linha, ok? Então o que eu selecionei lá é o caminho, o nome do arquivo sem o .wg, o meu file descriptor aqui e a primeira linha aqui, bonitinha, tá ok? Ótimo, agora eu preciso pegar esses valores separados por ponto e vírgula e separar eles da maneira que eu quero. A gente já tem uma funçãozinha que a gente criou lá na aula 42, eu deixei ela até aqui, ó, porque eu vou copiar, tá? Que é achar dados. Ele acha dados dentro de uma sequência de caracteres, levando em consideração um ponto e vírgula. Ah, Sérgio, você não vai explicar? Não. Entra lá na aula 42, assiste de novo, que lá tem explicadinho, bonitinho, como que a gente chegou nessa função aqui. Senão vai ficar muito redundante, vou perder muito tempo. Ok? Então o que eu preciso fazer para usar essa função é definir um ponto inicial. E, tá ok? Como 1, eu quero que inicie da primeira posição. E depois disso, basta eu dar a função achar dados, dizer o texto que ele vai encontrar tudo que eu preciso.
Então vamos lá. O primeiro dado é nome, é o PV. Então vamos lá. Achar dados. O texto é linha. O segundo elemento é terreno. Achar dados, linha. Vamos copiar. Depois é a minha geratriz. E depois é a minha profundidade. Pronto, acabou. Eu já tenho PV, tenho terreno, tenho geratriz e tenho profundidade. Certo? Sérgio, não entendi como você chegou nesses valores. Você não entendeu como que eu cheguei aqui, porque você pode não se lembrar dessa função achar dados. Aula 42, vai lá, vocês vão achar como a gente chegou nessa função achar dados e como que ela funciona. Tá, ok? Então eu te garanto que a gente já tem o número do PV, o terreno, a geratriz e a profundidade. Perfeito. É só isso? Não. Tá faltando o handle. Então eu vou pegar agora o handle. Esse cara aqui. Ótimo. Com essas informações em mãos, agora eu posso fazer o quê? Selecionar o bloco a qual pertencem esses dados. E como que eu faço a seleção? Utilizando o handle. Então eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Set, que é L, é randente, tá? Hand é handle, ent é entidade, tá? Com esse handle aqui. Pronto. Ele vai selecionar. Selecionando, pessoal, ele vai me retornar um entity name. Legal. E agora eu tenho um entity name. Eu preciso agora da entity list, tá ok? Dos atributos. Então, o que eu preciso fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu não peguei aqui em cima a EN1, EN2. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? EN1, EN2. Perfeito? EN1 aqui está pegando o entget do entNest, ou seja, está pegando o primeiro elemento. Esse primeiro elemento é o nome do PV. O segundo elemento está na variável EN2 e é a cota do terreno. O EN3 eu vou colocar mais um entNest. E ele vai me retornar o terceiro, que é a geratriz. E o EN4, que eu vou colocar mais um entNest, vai me retornar o quarto elemento, que é a minha profundidade, tá? Então eu tenho as entlists e eu posso fazer o que agora? Alterar os valores, perfeito? Como que eu faço isso? Vamos lá. Vamos fazer um por vez. Set EN1, que é o que? O meu nome do PV. Vai ser subst cons 1 PV. Tá ok? PV. Que é essa variável aqui de cima. Tá? Como que eu uso o subst? Novo valor. Valor antigo é o que tiver associado 1 em EN1. Tá? Esse é o valor antigo. O que tiver associado com para associado 1 dentro da variável N1. Então o subst precisa valor novo, valor antigo e a lista que vai sofrer alteração, N1. Prontinho, substituir N1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros. N2 vai ser o novo valor terreno e vai associação 1 em N2 na lista N2. O 3 é a minha geratriz. Perfeito? Em N3 e N3. E o meu 4 e último é a profundidade. N3, 4 e N4. Terminei isso? Entmod N1, ou seja, eu quero que ele faça o quê?
modifique a entidade que tem a entlist N1 e faça a mesma coisa com N2, copiando, N3 e N4. Feito isso, pessoal, lembrando que eu modifiquei a entidade, mas dependendo das versões do AutoCAD, versões mais antigas, eu sou obrigado a dar o comando ent update. Tá? E eu tenho que dar o update na entlista EL. Tá ok? Na entlista não, no entname. Perfeito? Então eu preciso dar esse comando aqui. Perfeito, Sérgio. Tá pronto? Tá pronto. Só que, olha só, eu vim aqui em cima, ele leu a linha, leu e começou a fazer isso daqui. Quando ele terminar, eu quero que ele continue rodando enquanto a linha existir. Se eu não fizer nada, pessoal, ele vai rodar em loop infinito, porque o valor linha vai ser sempre o mesmo. Eu quero que o valor linha seja o que agora? A próxima linha. Para quando chegar no fim ele retornar new e sair desse looping. Tá? Fechei. Vou dar um print aqui. E uma mensagenzinha de... Não. Vou dar um alert. Maiúsculo. Os dados foram atualizados com sucesso. Um print para terminar. Fechou. E se Deus ajudar, isso daqui vai rodar de uma vez só. Tools, Load Testing Editor, comando PVI, Enter. Os dados foram atualizados com sucesso e ele atualizou, levando em consideração aquilo que estava nas listas. Tá ok? Sérgio, bacana. Vamos rodar esse programa passo a passo? Vamos. Mas eu vou fazer um corte aqui e vocês vão perceber que vai estar já tudo com breakpoints, porque eu sou obrigado a fazer um por um aqui. Então, prontinho, pessoal. Passe de mágica. Todos os breakpoints estão aqui colocados. Podemos rodar agora o comando PVI. E vamos ver passo a passo. Opa, fiz bobeira. Ele vai dar pau. Ele disse que o comando foi modificado porque eu dei um Enter aqui. Tá? Então, se ele foi modificado, eu preciso carregar ele novamente. Tá? Tools, Load Testing Editor e agora vamos lá. PVI. Nome, tá ok? Ele vai pegar o nome. Vou zerar isso daqui. Nome. Tá em lá. PVs. Ah lá, PVs DWG. Agora ele vai retirar o DWG. Ele vai abrir o file descriptor aqui agora, levando esse caminho aqui como em consideração. Tá? Tá lá. E ele agora vai fazer o que? A leitura da linha. A variável linha é nula, porque ela terminou sem nada. Mas agora ela vai ler PV1 e os valores de PV1. E agora ele vai rodar isso daqui. Então vamos lá, vamos adicionar aqui o valor do PV, vai ter valor, lógico, porque terminou com valor. Terreno, geratriz, profundidade e render. Esses valores vão se alterar agora, porque isso é do término do programa. Perfeito, vamos lá. Achar dados, PV vai mudar para PV01. Terreno vai mudar para 725.12. Geratriz vai mudar para 124.12. Mudou. Profundidade vai mudar para 1. E o render vai mudar para 23D. Mudou. Agora ele vai fazer o que? Pegar o entity name da variável que contém esse render, do objeto que contém esse render. Então a variável L agora ela vai conter um entity name. Ah, Sérgio, por que eu não preciso colocar o cara agora? Porque aquela variável de ponto, ela só aparece quando você selecionar na tela. Como aqui você não selecionou nada, ela não aparece. Ele retorna simplesmente o entity name natural. Agora eu vou pegar as listas dos próximos objetos, que são o quê?
os atributos. Se eu vier aqui N1, ó, ele vai adicionar a lista. Mas se eu der 2 cliques fica mais fácil de ver, que ele abre um spec. Lembrando que o spec não se atualiza, perfeito? Então ele vai lá, é um atributo, tá ok? E a variável não, o par associado 1 dele, vamos ver onde está, tá aqui, ó, é o valor dele, perfeito? Vamos lá, vamos fechar. Ele vai fazer isso a mesma coisa para N2, N3 e N4. Agora ele vai substituir os valores, tá ok? Com o subst. Então, se a gente pegar aqui, ó, a variável en1, que está aqui em cima, der 2 cliques nela agora, lembra que o inspec ele não se atualiza, tá? Se eu mandar rodar aqui, ó, a minha variável n2 já não é essa mais. Ela mudou. Se eu der 2 cliques, ele abre um novo inspec. Abriu aqui um novo inspec. E se eu comparar agora os valores, ó, vai estar igual porque o nome do PV não mudou. Então, não serve para mim isso daqui. O que serve, na verdade, é o N3 e o N4. Na verdade, nenhum dos dois vai servir, porque a gente já atualizou, o desenho está lá atualizado com os valores, né? Eu devia ter zerado, por isso não vai dar para ver essa alteração de valores, tá? E fez isso, ele vai fazer o quê? Efetivar os valores e atualizar o objeto. Obrigatoriamente, sou obrigado a pôr isso daqui, tá? Fez isso, ele vai recalcular a variável linha, que agora vai pegar a segunda linha. Toda vez que eu dou o readline, ele pula uma linha. Se eu adicionar aqui ao at agora, a linha agora é o PV2. Perfeito? Se a gente, pessoal, quando eu for aprender a fazer seleção de múltiplos objetos, a gente não vai precisar selecionar nada. A gente vai dar um comandinho, PVE, Enter. Pronto. Ele já selecionou todos os objetos, já fez o que tinha que fazer e já criou o arquivo TXT. Então nós vamos abrir o Excel, trabalhar, salvar. Não lembrando de mudar o ponto e a vírgula lá. Fez isso, você vai dar o comando PVI, pum, Enter, e acabou o problema, porque a gente aprendeu a selecionar múltiplos objetos. Perfeito? Pessoal, eu ia fazer 3 aulas, tá? Porque eu ia fazer mais uma aula um pouco mais complicada, que era... teria que ser essa aula, e não foi uma aula simples. E a terceira aula eu ia fazer para a gente trabalhar com atributos de bloco. Mas nessa aula eu consegui juntar o que eu queria fazer nas duas aulas de exercício, tá? Então não tem por que fazer a terceira. Na próxima aula a gente já vai falar do que? De seleção de múltiplos objetos. Acredito que essa aula vai ser dada em 2 aulas, tá ok? Acabou isso daí, a gente vai repetir esse exercício aqui, só que utilizando seleção de múltiplos objetos, nós vamos ver a diferença. Vamos fazer mais um exercício, utilizando um outro exemplo qualquer, e aí nós partimos para o próximo tópico, beleza? Que eu acredito que talvez seja Mapcar e Lambda, ou qualquer outra coisa, tá ok? Então vocês estão escutando aí um desenho aí, acho que meu filho colocou a televisão muito alta no quarto. Bem, desculpa. Pessoal, desculpa a demora, eu não estava bem, meu ombro estava paralisado. Depois que tirou ainda eu fiquei um bom tempo ruim, tá? Estava trabalhando meio que a contragosto, mas tendo que trabalhar. Agora eu vou fazer várias aulas de uma vez e postar todas de uma vez só, tá ok? Então eu devo fazer umas 10 aulas e postar todas numa tacada só, perfeito? Assim vocês não vão ficar sem material para poder trabalhar, beleza? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.